Graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Vamos continuar nossa leitura e a minha esperança hoje é que você seja edificado. Lembre-se que logo nós vamos ter aí 100 inscritos, 200, 300 e eu preciso contar com a sua ajuda, tá bom? Vamos lá. A nossa leitura aqui, vou contextualizar e sempre contextualizar para quem está chegando entender o que nós estamos fazendo. A nossa leitura aqui está acontecendo da seguinte forma. Jesus agora, em João capítulo de número 7, tá bom? João capítulo de número 7, versículo de número 25 em diante, que nós lemos até o 24, Jesus, ele está na festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, tá bom? Essa festa, ela acontecia e as pessoas ficavam acampadas, tá, em Jerusalém, lembrando, tá, da ordenança da ordenança do Senhor, tá, Deus, e lembrando o período em que as pessoas viviam em tendas, tá bom? No deserto. Então, agora, eles estão nessa festa e Jesus começa a ensinar nessa festa. Então, começa toda uma discussão e Jesus volta a tocar no assunto sensível, falando com eles, olha, vocês lembram que na outra festa, vocês queriam me matar porque eu curei um homem no sábado. Olha bem, vocês se dizem seguidores obedientes a Moisés, a lei de Moisés, vocês são desobedientes. Vocês descumprem a lei de Moisés porque vocês circuncidam uma criança, por exemplo, no 8º dia. E eu não posso curar uma pessoa. Então agora, no versículo 25, começa então essa discussão aqui, ó. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, tá? Então, podem ser todos aqueles ouvintes de Jesus, tá? Podem ser também alguns doutores, mestres, mas habitantes, tá? Aqui está dizendo, então, habitantes. Vamos colocar, então, que são os seus principais ouvintes ali. O que eles estavam perguntando? Não é este homem que estão procurando matar? Ou seja, aqui ele faz uma acusação, falando, vocês estão querendo me matar. Eles chamam ele de endemoniado, quer ver? Olha. Aqui ele fala, você está endemoniado. Quem está procurando matá-lo? E aqui realmente alguém confirma. Não é este homem que vocês estão querendo matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Então, ou seja, o que eles estão dizendo? Gente, ele está aqui falando publicamente, ensinando publicamente. Será que as autoridades judaicas chegaram à conclusão de que ele é o Cristo para poder estar deixando ele pregar dessa forma? Ensinar dessa forma? Então, aqui você percebe, então, que as pessoas, elas realmente começam, então, a acreditar e a discutir sobre esse assunto. Mas nós sabemos de onde este homem é este homem. Ou seja, eles conhecem de onde ele era. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então, tá aqui um questionamento. Fala, olha, o problema é que nós sabemos de onde ele é. Tá? Pode vir alguma coisa de Nazaré? Lembra disso? Ou seja, eles sabiam de onde ele é. E aqui eles estão basicamente desmerecendo. Enquanto ele ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou, sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem. Então veja bem, dentro dessa leitura aqui, você pode anotar um aprendizado. As pessoas pensavam conhecer Jesus, tá? Porque sabia onde ele morava, sabia quem era a família dele, mas não conhecia o quê? Aquele que lhe enviou. As pessoas conheciam Jesus, o mensageiro, mas não conheciam a mensagem e não conheciam o remetente da mensagem, que era o Pai. Ele veio para os seus e os seus não o receberam, tá? Então, aqui você vai perceber, então, que eles não conhecem a Deus, e essa é a acusação de Jesus, e ele vai dizer, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Muitas pessoas, então, conhecem Jesus, sabem de onde ele é, sabem detalhes, sabem a idade, sabem tudo sobre ele, mas não conhecem a essência da sua mensagem. Se você, então, tiver que tirar uma lição para isso aqui hoje, a minha sugestão para você é, do que adianta você conhecer Jesus, saber onde ele andou, como ele andou,
mas não conhecer a essência da sua mensagem. Do que adianta você conhecer tudo sobre Jesus, sobre a fé, sobre a religião, mas não conhecer o Pai? Ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê a Pai senão por mim. E ele disse para Tomé, olha, tá, e seus discípulos, quem vê a mim vê o Pai. Então, não adianta você conhecer Jesus somente na consciência, você precisa conhecer no seu coração. Aqui está o questionamento de Jesus. Eu conheço porque ele me enviou, tá? Eu vim da parte dele e ele me enviou. E aqui então começa então uma batalha dizendo, olha, então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos porque a sua hora ainda não era chegada, tá? E interessante esse texto. Por quê? Esse aqui mostra que as pessoas tentaram interferir então em toda essa dinâmica da história, mas quando não é chegada a hora, meu irmão, não é chegada a hora. Isso demonstra o quê? A soberania de Deus. Eu já disse isso algumas vezes e volto a repetir. Deus é Deus e nós somos apenas as suas criaturas. Obviamente, novas criaturas, mas nós somos criaturas. Nós não mandamos em Deus, nós não mudamos a história e Ele é quem tem a hora certa. E nós precisamos então entender que Deus ele é soberano. Talvez hoje você está com o coração apertado. Aí eu posso te dizer, se é a sua hora, se é a hora de acontecer, coloque o seu coração em Deus. E se não for a hora, coloque o seu coração em Deus. Porque aqui tentaram, mas a soberania de Deus é muito maior. Assim mesmo, muitos no meio da multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Então, aqui começaram a acreditar nele, porque tem como o Cristo ele fazer mais sinais, ou seja, veja que a quantidade de sinais que Jesus fazia era enorme. Quando o Cristo vier, tem como as pessoas, ou tem como o Cristo ele fazer sinais, muito mais sinais do que este homem? Então, aqui começa todo um questionamento sobre essa questão, tá? E as pessoas estão acreditando. Os fariseus, e aí lembrando, os fariseus, eles são conhecidos como aqueles que eram separados para a religião, certo? Então, nós, obviamente, sempre colocamos os fariseus como hipócritas, mau caráter, mas veja bem, eles viviam dedicados à religião judaica, tá? E os fariseus, então, ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então, os chefes dos sacerdotes, tá bom? Os líderes dos sacerdotes, porque eram vários sacerdotes, tá bom? E aí tinha, assim, esse grupo de sacerdotes. Tinha os sumos sacerdotes, que na verdade era só um, mas nesse tempo aqui havia 2 sumos sacerdotes, tá? Depois podemos falar mais sobre isso. Anás e Caifás. E os fariseus enviaram guardas ao templo para prender. Disse-lhe Jesus, eu estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Basicamente, o que Jesus está dizendo é, gente, a oportunidade está chegando ao fim. O tempo está chegando ao fim. Logo eu vou voltar para aquele que me enviou. Eu vou ficar aqui só por um pouco de tempo. Vocês procurarão por mim, tá? Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar que eu estarei. Essa palavra aqui, nós podemos, obviamente, entender Jesus dizendo isso para as pessoas. Mas se isso não falar o nosso coração, nós precisamos atentar a essas palavras. Por quê? O tempo, ele está se acabando. Lembra daquele versículo que nós citamos muito? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, buscar ainda quando ele está perto. Ou seja, a porta um dia vai fechar. E o dia que a porta fechar, nós não vamos poder entrar no lugar onde ele estará. Se nós ficarmos desapercebidos, vivendo no mundão, perdidos em pecados, nós não vamos entrar. Nós não vamos estar com ele. Você pode ser a pessoa mais boa desse mundo. A melhor pessoa.
Mas sem Cristo você não é nada. Nós não somos nada. Então Jesus está dizendo, olha, o tempo está acabando. Eu estou com vocês por um pouco de tempo. Sabe que tem pessoas que confundem, por exemplo, a bênção de Deus com a presença de Deus? Tem pessoas que entendem que quando tudo está dando certo é porque Deus está com ele. Quando, na verdade, não quer dizer isso. O tempo está acabando. Não quer dizer que está dando certo, que Deus está no negócio. E logo, logo, nós seremos surpreendidos. Ele virá. Então, fique atento a isso, porque, basicamente, ele está dizendo, olha, gente, meu tempo aqui está acabando, vocês não vão me achar. Os judeus disseram uns aos outros, aonde pretende ir esse homem? Que não possamos encontrar. Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? Perguntando, na verdade, para onde que ele vai, será que ele vai para onde vive o povo, né, espalhado entre os... Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou, vocês procurarão a mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Veja bem, talvez na sua Bíblia está falando algo como dispersão, e é justamente isso aqui, ó, tá? Havia dispersão dos gregos, havia a gente chama de helenistas, aqueles também que se convertiam aos gregos que se convertiam ao judaísmo, então chamava-se de dispersão, tá? Aí eles estão se perguntando, será que ele vai para essas pessoas? Será que ele vai sair então de Jerusalém, daqui de perto, e vai pregar nesses lugares distantes? Então a pergunta é, o que ele quis dizer então quando ele disse essas coisas? Tá? Então fica aqui a nossa reflexão para hoje, e nossa lição para hoje pode ser a seguinte. A primeira coisa então é que Jesus aqui, ele vai dizer, olha, vocês sabem de onde eu sou, mas não conhecem aquele que me enviou. De nada adianta você conhecer a Jesus mentalmente, tá? Saber sobre ele e não conhecer no seu coração. A luz precisa brilhar no seu coração, tá? Outra coisa que nós temos aqui é a soberania de Deus. Tentaram prendê-lo, mas não conseguiram, porque não era o tempo dele. Só vai acontecer quando Deus quiser permitir, tá bom? Acontecer, tá bom? Então fique tranquilo. Outra coisa que nós podemos ver então é que Jesus está falando, olha, o tempo está chegando ao fim. O tempo está chegando ao fim. A porta vai fechar, tá bom? Então anuncie essa palavra aí para todos, deixe todos em alerta, porque essa palavra é uma palavra de salvação. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima, então. Tchau, tchau.